E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade aqui ao estudo no R. Na aula anterior a gente aprendeu a trocar o tema, né? Vimos algumas configurações de fonte e fizemos o nosso primeiro script. Aprendemos as operações de soma, diferença, multiplicação e divisão. Vimos que o pontinho é o separador decimal para o R e agora a gente vai dar continuidade falando de outras operações que podemos fazer aqui no R. Vou separar isso aqui. Botar vários hashtags, né? Vários jogos da velha para separar essa aula da anterior, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui são outras operações no R. Para começar, tá? Outras operações no R. A ideia é fazer outras operações, aprender um pouquinho sobre funções no R e também aprender a definir objetos. É o grande objetivo dessa aula. Pois bem, que outras operações podemos fazer aqui no R? A primeira, deixa eu dar muito espaço aqui para ficar melhor de visualizar. A primeira que eu vou falar é a potenciação. Como podemos fazer a potenciação aqui no R? Basicamente é o seguinte, eu vou fazer aqui uma potência simples, 2 elevado a 3. Para a gente colocar o elevado, a gente utiliza o chapéu aqui no teclado. Eu já apertei o chapéu. Só que ele só vai aparecer se eu der um espaço ou se eu digitar o próximo número que eu quero estar na potência. Vou digitar agora o 3. Aí aparece o chapéu. Então ficamos com 2 elevado a 3. Quando eu dou um Ctrl Enter, aparece lá no console aqui embaixo a resposta que 2 elevado a 3 dá 8. Tá certo? Deixa eu limpar esse console para ficar com a imagem bem limpa. Eu apertei numa vassourinha que tem aqui só para deixar ele limpo, sem aquelas informações. Vou dar o Ctrl Enter novamente. E aí ele informa que 2 elevado a 3 é igual a 8. Então é assim que fazemos... É assim que a gente faz a potenciação, tá bom? Então, colocamos o chapéu para... elevar um número, tá certo? Então, 2, chapéu, é o próximo número que a gente digita vai estar no expoente, tá? Muito bem. Além da potenciação, a gente pode falar também da radiciação. Então, como é que a gente pode ter, por exemplo, a raiz quadrada de um número? Para a raiz quadrada, surge a primeira função aqui para a gente. Para a raiz quadrada surge a primeira função. Não tem nenhuma tecla no teclado não tem nenhum botãozinho que você aperte que apareça a raiz quadrada. Por exemplo, o chapéuzinho é o símbolo para potenciação, mas para a raiz quadrada em particular, a gente não tem esse símbolo aqui no teclado, tá bom? Então é preciso digitar uma função. Essa função escreve-se assim: SQRT abre e fecha parênteses, tá bom? Essa é a primeira funçãozinha que a gente está trabalhando aqui. SQRT, abre e fecha parênteses. Sempre que... Já eu deixo até isso escrito para ficar anotado. Para que vocês relembrem quando estiverem lendo o script. Sempre que você estiver trabalhando com a função, o modelo geral de uma função é isso. Você escreve o nome da função, que você vai ter que saber qual é o nome dela. Existem maneiras para a gente descobrir como é. A da raiz, por exemplo, SQRT, você vai digitar o nome da função, abrir e fechar parênteses. Dentro dos parênteses vão vir argumentos, tá certo? Geralmente a gente coloca alguns argumentos, mas vão ter funções que a gente nem precisa escrever argumentos dentro dela. A gente vai ver mais na frente como é que a gente trabalha com algumas dessas funções. Mas o modelo geral é esse. Escreve o nome da função, no caso da raiz quadrada é SQRT, e dentro dos parênteses vai o argumento. Vamos, por exemplo, tirar a raiz quadrada de 16, que a gente sabe que é 4. Dou um Ctrl Enter, aí aparece aqui no console que a raiz quadrada de 16 é 4. Ele me dá a resposta que é 4, tá bom? Então temos aqui a nossa primeira função. Nossa primeira função, tá bom? Eu posso tirar a raiz quadrada de um número não exato, né? Para ficar... SQRT, para variar aqui, para não dar nada tudo tão perfeitinho, ó.
Por exemplo, a raiz quadrada de 91. Aí ele coloca lá, usando o ponto, né? 9,5393 aproximadamente. Ele dá um valor aí aproximado. Pois bem, então a gente consegue tirar a raiz quadrada utilizando essa função. Tem outras funções também, por exemplo, a função módulo. A função módulo, que é o valor absoluto. Não sei se vocês estão lembrados. O módulo de um número retira o valor absoluto daquele número, ou seja, retira o sinal, torna o número positivo, né? Como é que a gente faz essa função? Se eu não me engano, o M é maiúsculo, mod, eu acho que é assim mesmo. Você viu que ali apareceu o autocompletar, né? Deixa eu fazer de novo. Isso acontece muito, ó. M maiúsculo, O, D. Aí ele aparece algumas outras funções. E a gente pode dar um Enter aqui. Automaticamente ele abre e fecha parênteses. Aí eu posso colocar um número aqui. Por exemplo, o módulo de -9. Quando eu dou o Ctrl Enter, aparece aqui no console que o módulo de -9 é 9. Vocês lembram que o módulo ele é o valor absoluto do número. A gente pode combinar também, se quiser brincar aqui, né? A gente pode combinar funções. Como assim? Eu posso extrair a raiz quadrada e colocar a função sqrt. E dentro dela eu coloco a função mod, por exemplo. Ou qualquer outra função que a gente aprender. Mod, vou colocar aqui a raiz quadrada do módulo, né, de -25. A gente sabe que módulo de -25 é 25 e quando tirar a raiz quadrada vai dar 5. Aí lá no console aparece a resposta aqui pra gente. Raiz quadrada do módulo de -25 é 5. Pois bem, a gente cria, além dessas funções de combinação, além de combinar essas funções, a gente pode mesclar. A gente mescla, faz essas combinações, raiz quadrada com módulo e qualquer outra função que a gente for aprendendo. Essa função, tanto a módulo como a função para tirar a raiz quadrada, a gente só está usando um argumento. Existem funções que precisam de mais de um argumento. Geralmente a gente vai separar os argumentos por vírgula. Vai ver a função logaritmo daqui a pouco, que ela precisa de 2 argumentos. Ela pode usar um só, mas ela pode usar 2 argumentos também. Aí eu vou mostrar como é que a gente separa esses argumentos. Essa função módulo, se eu não me engano, tem outra forma de calcular o módulo também, que eu acho que é ABS, como se fosse a abreviação de valor absoluto. Deixa eu olhar se funciona. Vai ser a mesma coisa que o módulo, vou botar aqui de -16, para a resposta dar 16. Não sei se deu certo, deixa eu olhar. Pronto, ele retira aqui, ó, no console deu 16. O valor absoluto de -16 é 16. Então a gente pode usar tanto esse mod com um M maiúsculo, isso é importante, tá? Se você escrever com M minúsculo não vai dar certo, não será essa função. E ABS também é o valor absoluto, tá? O módulo, você tira o módulo de um número. Pois bem, então para tirar a raiz quadrada é sqrt, mas você pode estar se perguntando, e como é que eu tiro uma raiz cúbica? Uma raiz quarta, e por aí vai. Aí a gente vai mostrar como é que faz isso, vai ter que usar a função exponencial, vai ter que converter a raiz, a radiciação em potenciação, tá certo? Então, como tirar a raiz n-ésima de um número. Como tirar a raiz n-ésima de um número? Bom, a gente converte a radiciação em potenciação, como eu mencionei para vocês. Por exemplo, como é que eu tiro a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é legal porque eu sei que é 2, né? Então eu quero que a resposta seja conhecida para a gente confirmar se tá batendo. Como é que a gente faz isso? Faz 8, a gente sabe que a raiz cúbica de 8, eu posso converter numa potenciação que fica 8 elevado a 1 sobre 3. Aí eu vou abrir o parênteses, dentro desse parênteses vai estar o expoente. 1 sobre 3. 1 dividido por 3. Lembra que a barrinha é usada para divisão, né? Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, a resposta tem que dar 2 aqui no console. E aqui aparece. 8 elevado a 1 sobre 3, que é o equivalente à raiz cúbica de 1 sobre 3, dá 2. Você pode, é claro, tirar outras raízes n-ésimas, não precisa ser ao cubo, de outros números
mesmo que não sejam respostas inteiras. Não deu uma resposta inteira, não deu uma resposta exata, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar a raiz quarta de 7. E com certeza vai dar um número que não é inteiro, tá bom? Então, raiz quarta, eu faço 1 dividido por 4. Então, aqui eu tenho a raiz quarta de 7. Ctrl Enter. A resposta aqui dá aproximadamente 1,62, 63, se eu quiser arredondar, né? A gente consegue fazer isso também aqui no R. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Deixa eu só anotar aquela informação, né? Que as funções... A gente viu a primeira função, que é SQRT. As funções são escritas dessa forma. Como assim? Vai ter o nome da função. Função, abre e fecha parênteses. As funções são escritas dessa forma. Função, o nome dela, vai ter o nome que a função tem. Abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses vai ter os argumentos. Dentro dos parênteses você coloca os argumentos. Pode ser um argumento ou pode ser mais de um argumento. Que função, por exemplo, a gente usa mais de um argumento? A função log. Vamos ver como é que ela funciona. Vamos ver se a gente lembra dos logaritmos. A função é bem simples, a log. Basta escrever log desse jeito. Você vê que já apareceu. Dê um Ctrl Enter aí. Ele já aparece ali até uma sugestão, né? Você vai escrever x, o log que você quer calcular, vírgula, escreve a base. Se nada for escrito nessa base, ele vai pegar o número neperiano. Vamos ver como é que isso funciona. Por exemplo, o log de 100, vírgula, na base 10. Log de 100 na base 10. 10 elevado a que número dá 100? A gente sabe que é 2. 10 elevado a 2 dá 100. Então, quando eu der um Ctrl Enter aqui, a resposta tem que aparecer 2. E é esse que aparece aqui. Ctrl Enter, a resposta aparece 2. Então, o log de 100 na base 10 é 2. Se você não escrever essa base, deixa eu só argumentar aqui, né? Que isso é o log de 10, desculpa, log de 100 na base 10. Agora, se você não escreve essa base, esse segundo argumento, por exemplo, você coloca log de 100 simplesmente e der um Ctrl Enter, a resposta não vai dar 2. A resposta dá 4.6. Por quê? Porque ele está usando a base como sendo o número E. Aqui é o log de 100 na base E. Na base E, é o log neperiano, né? O que a gente chama de logaritmo natural. Então, que é o número, esse número é aproximadamente 2,71, 72, 81, 82 e por aí vai. É um número irracional, né? Então, quando você não escreve o segundo argumento, significa que você está usando essa base, esse número neperiano. Tá bom? O que mais que a gente pode falar aqui? A gente vai definir alguns objetos. Agora, vamos definir alguns objetos. Como podemos definir objetos e para que a gente define esses objetos? Definir um objeto é criar alguma coisa, e eu vou dizer alguma coisa para ficar bem geral. Pode ser um número, pode ser uma tabela, pode ser várias coisas. Aí definir um objeto é você declarar quem é esse objeto que você está trabalhando, e aí o R salva na memória dele, nessa memória que você está mexendo, entre o momento que você ligou o R e que você vai desligar, ele vai ficar salvo na memória dele para que você esteja utilizando. Então, vamos definir aqui algum objeto. Por exemplo, eu vou definir BMX, por exemplo, como sendo um número. Aí, para eu definir BMX como sendo um número, eu vou escrever BMX e vou colocar uma setinha apontando para a esquerda. Como assim a setinha? Essa setinha é assim, menor e o sinal de menos. Se eu juntasse o menor e o sinal de menos, fica parecendo uma setinha apontando para a esquerda, apontando para o nome BMX. Aí eu quero definir esse BMX como sendo um número. Eu vou escolher aqui 125. Eu vou dar um Ctrl Enter. BMX ficou definido como 125.
No console, simplesmente eu dei um Enter, ele apareceu, mas não deu resposta numérica nenhuma, né? Ele só deu um Enter, ele copiou e colou no console, mas o console não me respondeu nada. Não se preocupe, ele salvou esse objeto. E você sabe que ele salvou vindo aqui agora para essa aba Environments. Tá certo? Environment. Então, nessa aba, essa abinha aqui, está salvo um objeto chamado BMX, que é um objeto numérico, tá certo? Ele está dizendo que é um valor, esse objeto. E o valor dele aparece aqui, é o 125. Então, o R salvou um objeto chamado BMX, cujo seu valor é 125. E aí a gente consegue fazer operações com esse objeto. Tá certo? Por exemplo, conseguimos pegar BMX e multiplicar por 2. O que é que o R vai fazer quando eu der um Ctrl Enter aqui? Vai jogar para o console e o console vai interpretar de que forma? Vai pegar BMX e multiplicar por 2. Mas o que é BMX para o R? BMX para o R é o número 125. Ele vai dobrar esse número. Se eu der um Ctrl Enter, aparece aqui, ó, BMX vezes 2, resposta 250. Ele salvou o BMX como sendo esse número 125, tá certo? Então o R responde a sua pergunta. Quanto é BMX vezes 2? 150. Então o R responde BMX vezes 2 igual a 250. Acho que eu falei 150 sem querer. 250, né? 125 vezes 2. Pois bem, você pode fazer outras operações. Você pode, por exemplo, tirar a raiz quadrada. SQRT de BMX. Ctrl Enter. A raiz quadrada de 125, aproximadamente 11,18. Ele consegue também tirar essa raiz quadrada. Você pode fazer o... Opa, deixa eu vir para cá, para o script. Você pode fazer o log. Vamos fazer um log aqui que dê exato, né? 125. Se eu colocar na base 5, dá perfeito. Log, de 125 de BMX. Quero usar o objeto. Log de BMX na base 5. BMX é 125. 5 elevado a 3 dá 125. Então, quando eu der o Ctrl Enter, o console tem que me devolver a resposta 3. E aí ele fez a operação. Log de BMX na base 5 é igual a 3. E aí eu defino um objeto. A gente vai estar, ao longo do curso, definindo vários objetos aqui. Vão ser extremamente úteis, tá certo? Para que a gente avance no curso. Mais à frente a gente vai ver cada vez mais essa importância. Claro que esse objeto que a gente está definindo é bem bobinho diante do que a gente vai trabalhar. Mas assim, a gente começa com os exemplos mais simples para depois ir avançando no curso, tá bom? Então, calculamos aí o log de BMX na base 5. Você tem que tomar um certo cuidado, porque o R troca os objetos sem dar nenhum alerta. O que é que eu quero dizer com isso? Se você porventura definir outro objeto com o nome BMX, o que é que vai acontecer? Você definir sem querer, você está definindo vários objetos no seu script, seu trabalho lá está bem grande, seu script, e quando você define outro objeto sem querer com o mesmo nome que você já tinha utilizado antes, o que é que o R faz? Ele vai substituir esse objeto que você... Ele vai ficar com o último objeto que você definiu. Por exemplo, se eu definir de novo aqui BMX como sendo outro número, o R vai salvar somente a última informação. E aí ele esquece que BMX foi 125 uma vez na vida. Ele vai ficar com a última informação, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado porque ele não traz nenhum aviso para a gente. Então eu vou dar até um sinal aqui de atenção. O R não traz nenhum aviso, tá certo? O R troca os objetos sem nenhum aviso. Então você tem que estar alerta para isso. Como assim? Vamos definir um objeto chamado BMX. Ratei aqui os símbolos. Sinal de menos, setinha para a esquerda. Vamos definir um objeto chamado BMX que vale 223, sei lá. Quando eu der um Ctrl Enter, o R vai trocar esse objeto aqui, ó. Não vai ser mais BMX igual a 125, com o valor 125. Ele vai trocar por
223. E observe no console que ele não vai fazer nada fora do comum. Ele não vai nos dar nenhum alerta avisando: ah, você já definiu um objeto com esse nome, tome cuidado, tem certeza que quer substituir esse objeto? Não. Ele não faz isso, ele simplesmente substitui. Tá certo? O R usa uma linguagem de programação, né? Então, quando ele define isso aqui, ele não quer nem saber. Para você, é como se você estivesse dando a informação. Ó, me enganei, BMX é 223. E aí ele esquece o que BMX já foi definido um dia. Tá certo? Tem até uma historinha bem engraçada, né? Porque a programação é mais ou menos isso, né? Você me diga os passos que o computador executa. Diga os passos certinho para o computador que ele executa, né? Você não pode estar cometendo erros. Você tem que dar a direção para que ele execute corretamente. Tem uma história até engraçada para você que era um casal, o rapaz era programador, né? O marido. E é até uma maneira de você descobrir se a pessoa é boa em programação ou não, é se ela consegue responder essa pergunta que eu vou fazer agora, contando essa historinha. A esposa desse rapaz, desse programador, estava querendo que ele fosse no mercado, pediu para ele ir no mercado, né? Ela disse: vá no mercado que eu preciso que você compre 1 litro de leite. Então vá no mercado e compre 1 litro de leite. Deu essa informação para ele. Aí ele: tudo bem. Quando saiu para ir no mercado, assim que ele saiu da porta, que começou a andar, ela gritou da porta: olha, se tiver ovos, compre 6. Aí ele pegou a informação e foi para o mercado. Quando ele chegou no mercado, ele procurou logo pelos ovos, né? Encontrou os ovos, fez a compra do que ele achou que tinha que comprar e retornou. Aí a pergunta é: sabendo que ele é um programador, o que foi que ele comprou? Para aí, pensa aí e tente responder o que foi que ele comprou. Ela mandou ele comprar 1 litro de leite. Na saída ainda deu a última informação: se tiver ovos, compre 6. E aí, com o que ele retornou com o que do supermercado? Se você respondeu 6 litros de leite, você acertou. Já que ele era um programador, ele executou o que ela mandou, né? Compre 1 litro de leite, foi a primeira informação. Quando foi no meio do caminho, ela deu outra informação: se tiver ovos, compre 6. Ela não disse compre 6 ovos, né? Se tiver ovos, compre 6 ovos. Ela não disse, ela deixou o sujeito oculto. Então, na computação aqui não tem esse negócio de sujeito oculto, né? Quando ela deu a ordem, ele executou. Se tiver ovos, foi o que ele procurou logo no mercado. Tem ovos? Tem. Compre 6. E aí ele foi e comprou os 6 litros de leite. É uma brincadeira para saber se a pessoa é boa em programação ou não. O computador executa da mesma forma. A partir do momento que eu coloquei BMX como 223, ele esqueceu o que tinha antes e partiu para aquela nova informação. Então ele deleta. Então você deve ficar alerta, porque o R não vai trazer nenhuma informação, não vai lhe explicar, não vai dar nenhum alerta que está tendo essa mudança, que você se equivocou. Ele simplesmente executa, tá certo? Pois bem, para essa nossa segunda aula, na verdade, já tá bom. Vamos salvar o script e guardar. Deixa salvo, é só clicar aqui na pastinha, ele já é salvo automaticamente. Quando for na próxima aula, a gente retoma desse mesmo script e vai falar um pouquinho sobre os erros, quais são os erros que aparecem no R e como a gente pode contornar esses erros, tá certo? Então, obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima aula.